Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Quando a gente fala sobre relacionamento, é inevitável pensar que vai existir algum tipo de contenda, discussão, né? Eu estou desgastado, estou servindo, estou achando que estou sendo injustiçado, e a gente vai nessa briga, a gente começa a brigar, né? E a gente começa a nos desentender. E aí você encontra Tiago 4, né? O capítulo 4 do livro de Tiago. Tiago é irmão de Jesus, e ele escreve uma carta àqueles judeus que se converteram. E o engraçado é que, se você olhar a história de Tiago, você vai perceber que, por ele ser irmão de Jesus, ele ouviu bastante o evangelho, não como uma salvação, mas de fato as boas novas do reino de Deus que Jesus pregava, né? Ele escutava o reino de Deus, ele entendia do reino de Deus, e ele tinha acesso, teve bastante acesso durante sua vida ao livro de Provérbios. Então, o modelo mental dele, você vê que é bem de instruções, né? Frases que definem um conceito muito grande, né? Como se fosse Provérbios, né? Provérbios, você vê cada versículo ali um grande ensinamento, né? E aí você vê que é um livro de muita sabedoria para o comportamento, vida cristã daqueles que são do reino. Sim. E aí, quando a gente fala de relacionamento, Tiago fala assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Vai ter guerra e contenda, discussão aí nesse relacionamento, um embate, porque alguma coisa está acontecendo. E aí ele fala assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, vocês querem as coisas. Ou seja, meu relacionamento com Deus não está lá grande coisa, então eu não entendo que eu sou suprido por Ele, sou amado por Ele, que Ele é suficiente para mim. E eu começo a cobiçar as coisas, desejar as coisas. E porque eu estou desejando alguma coisa, isso desperta dentro de mim um desejo egoísta, uma cobiça, algo que não é favorável. E agora eu vou guerrear com você para ter aquilo que eu quero. Né? E aí ele fala de onde vêm as contendas, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas. É porque nós estamos cobiçando coisas. Uau. Desejando, temos expectativas a respeito de algumas coisas. Sim. E aí começa essa briga, aí começa a fofoca, aí começa a indiferença, aí começa a insatisfação, e aí todas essas coisas vêm à tona e causam guerra, porque aí é a guerra dos titãs, né? Chamado meu ego e o seu ego. Né? A gente começa a brigar porque a gente está manifestando o nosso egoísmo. E a Bíblia diz: eles andavam nus e não sentiam vergonha. Forte, né? Fortíssimo, muito bom, muito bom. Quando eu estava pensando aqui, né, sobre esse Gades que a gente ia gravar, não tem como não pensar em Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o homem afia o seu amigo, o homem afia, né, o homem. E esse texto nos ensina então que nós somos afiados por seres da mesma natureza. Né? Não tem como a madeira afiar o ferro, e não tem como o ferro, sem fazer nada, ser afiado. Sozinho. Mas apenas ferro no ferro, ou seja, apenas em um relacionamento você é afiado. E o que significa o ferro ser afiado? Significa ele poder cumprir propósito. Fazer o que ele foi criado para fazer. Um machado não afiado não corta a madeira. Né? Ele precisa estar afiado para poder cumprir propósito. Então, o homem, ele cumpre propósito no relacionamento. Ele está apto para cumprir propósito ao se relacionar. Por isso que é tão importante para Deus o relacionamento. Né? E preste atenção,
não é ferro com madeira que afia o ferro. Não é isso. Então, se eu pegar um machado e ficar batendo na madeira, né? Uma hora ele perde o fio. E aí agora ele já não corta com tanta eficiência, eficácia. Né? Ele perdeu o fio. Mas se eu passar o tempo do machado, que é ferro, afiando ele em outro ferro, agora ele vai voltar a produzir. Ou seja, de tempos em tempos você tem que voltar e afiar, para que seja cada vez mais, que é o mesmo conceito de Paulo. Né? Vocês pertencem um ao outro, mas isso desgasta, você vai perder o fio. Então volta e afia, né? Procure quem pode te afiar. E aí, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando que ferro afia o ferro. A gente está falando que seres da mesma natureza se afiam. Por isso que Deus nos deu uma natureza espiritual, para nós podermos nos relacionar com Ele, que é Espírito. E assim nós somos afiados. Né? Então, quando estamos com Deus, é que somos afiados para que possamos cumprir propósito. Então, vamos pensar o seguinte. A Bíblia diz em Tiago, nesse mesmo capítulo, Tiago 4, versículo 4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou seja, você vai se relacionar, porque você é um ser relacional. Só que se você se relacionar com Deus, você é inimigo do mundo. Se você se relacionar com o mundo, se você deseja ter um relacionamento com o mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não tem como misturar. Não há relacionamento entre luz e trevas. Sim. Vai ser separado assim. E aí, então, vamos pensar o seguinte, que madeira é o mundo. Você foi enviado ao mundo para transformar o mundo. Você é um machado de ferro. Você foi chamado ao mundo para transformar, para trazer o reino de Deus, para trazer a mensagem da paz, para trazer a mensagem da salvação, para pregar o ano da graça do Senhor, expulsar os demônios, libertar os cativos, curar os enfermos. Você foi feito para isso. Só que enquanto você está batendo na madeira, esse mundo vai tentando também te desafiar. Ele vai te desafiando, né? E aí você tem que sempre ter a certeza de que eu tenho um relacionamento com Deus. O meu sacerdócio está em conexão com Deus. Porque o meu sacerdócio vai determinar a minha vida de reinado, o quanto eu influencio esse mundo. E aí agora estamos batendo na madeira, sendo desafiado. E aí algumas pessoas falam assim, para você ser afiado, você tem que parar de se relacionar com esse mundo. Vá lá para um monastério, se esconda lá. Tá, mas daí eu não estou sendo eficaz nem eficiente, não estou cumprindo o chamado do ferro, do machado, né? Não estou trazendo transformação na madeira, mas também não estou sendo afiado. Sim. Porque eu não bater na madeira, ou assim, eu ficar batendo na madeira não me afia. Eu não bater na madeira também não me afia. Uau! O que me afia é ter um relacionamento com Deus. É isso aí. Então, como é que nós deixamos o padrão deste mundo? Não nos relacionando com ele. Não, você foi chamado para transformar ele. Sim. Mas você não se amolda ao padrão desse mundo quando você tem um relacionamento com Deus e Deus te afia. É isso. Né? Então não é tentar abandonar o mundo, ou não se relacionar com o mundo, mas é tendo a consciência de que você sempre precisa estar se relacionando com Deus. Porque ferro afia ferro. E quando você está num relacionamento, o homem encoraja o homem ajuda na edificação do homem, o homem ensina o homem. Nesse relacionamento que a gente exorta um ao outro, cuida um do outro, sempre levando ao conhecimento de quem é Deus, e Deus vai nos afiando então para a gente ter essa nova vida. Então, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E não se amoldar ao padrão do mundo não é tentar se afastar dele, mas é ter a consciência de que eu preciso e eu posso me aproximar sempre de Deus, ter um relacionamento com Deus. Esse é o sonho dele, termos comunhão com ele o tempo todo, né? Nós precisamos entender isso a respeito de relacionamento. São várias coisas, né? Relacionamento é muito rico, muito rico. Então esse foi mais um Gades, mais um episódio. Graças a Deus é sexta-feira. Eu quero convidar você a curtir sempre os vídeos, a acompanhar a gente pelo canal Aba TV Brasil, toda sexta-feira no YouTube, às 18 horas, e também pelo Spotify, Rômulo Carvalho. Você pode encontrar lá toda sexta-feira ao meio-dia um novo episódio. Continuem abençoados.